Pega sua Bíblia aí, pessoal, vamos fazer nossa oração. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui diante da Tua santa presença. Primeira coisa que nós temos a dizer ao Senhor é que somos gratas por esse momento, somos gratas pelo Teu Espírito, somos gratas pela revelação da Tua Palavra, somos gratas porque o Senhor tem feito a Tua Palavra habitar em nós e o Senhor tem nos dado condição de torná-la uma prática. E com isso, Deus, nós temos visto tanto a nossa vida desenvolver para coisas melhores, coisas boas, como a gente tem visto também pessoas sendo beneficiadas por isso. A gente entende, Espírito Santo, que o nosso desenvolvimento aqui nessa terra não é só para a gente, é principalmente para que possamos também ganhar outras almas. Estamos, meu Pai, trabalhando fortemente nisso. Todas nós estamos aqui sacrificando nosso sono. Todo mundo aqui teve um dia difícil hoje, Pai, cansativo, pesado. De repente, algumas de nós, inclusive, teve problemas bem complicados dentro da sua família, no seu trabalho, mas a gente está deixando isso para quarto, quinto plano. E nesse momento estamos priorizando o nosso desenvolvimento espiritual. Estamos priorizando o nosso crescimento espiritual. Então, Pai, que o Senhor venha nos dar isso, nos acrescenta ainda mais das tuas virtudes, nos acrescenta, Espírito Santo, para que possamos te servir com excelência. É isso que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos e te peço ainda, Pai, que se houver no nosso meio alguma semente do mal, alguma treva, algum espírito tentando atrapalhar o nosso estudo, a nossa meditação, que o Senhor venha repreender agora em nome de Jesus, e que estejamos aqui completamente livres, com a liberdade do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E graças a Deus. Amém, povo lindo? Então, a gente vai dar continuidade no capítulo 7 do livro de João, e vamos retomar desde o versículo 37, tá bom? E a gente vai ter o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só para relembrar, quem sabe aí de que festa que o texto está falando? Quem lembra? Abre o áudio aí e fala. Ninguém lembra? Foi a festa da Páscoa, no Tabernáculos, exatamente. Por que Martiane lembra? Porque ela quem abriu a meditação, e ela abriu lá Levítico, e ela falou justamente da festa dos tabernáculos, como Deus enunciou que deveria ser, e tal, tal, tal. E lembrando, pessoal, a festa dos tabernáculos, ela tinha um objetivo a essa altura do campeonato. Deus não instituiu essa festa por nada, teve um propósito, que era para que o povo de agora, né, os judeus de agora, eles lembrassem sempre dos judeus da época do deserto, quando eles estavam peregrinando no deserto, né? Saíram do Egito e estavam indo rumo à terra prometida. Mas acabou que eles ficaram lá 40 anos no deserto, porque eles murmuravam contra Deus. E até que houvesse neles uma verdadeira conversão a Deus, o desenvolvimento de uma verdadeira fé em Deus, eles foram ficando lá, como se fosse, olha, vocês vão passar pelo deserto para que vocês aprendam como que vocês têm que confiar em mim. E nessa história, eles viviam em tabernáculos, em cabanas, né? Não existia realmente uma residência como a gente teria hoje, ou como até eles aqui nesse tempo do Senhor Jesus teriam também, edificações, né? Com pedras, né? Com a liga para aquelas pedras não caírem, enfim, tinha uma edificação forte, resistente à chuva, que protegia do sol. Nesse momento, época de Jesus, sim, eles têm isso, mas na época do deserto, não.
Porém, ainda que eles não tivessem essa habitação forte, firme, ainda que eles vivessem em cabana, e que a gente poderia pensar, passa um vento mais forte, leva a cabana junto, né? Passa uma tempestade de areia, entra areia dentro daquele ambiente, né? Chove, molha tudo. Mas só que isso não acontecia. Na verdade, Deus estava protegendo eles a todo momento e livrando eles de todas essas intempéries, de todos esses probleminhas que poderiam naturalmente acontecer. Eu me lembro que quando eu era jovem assim, criança mesmo, a gente tinha hábito de sempre construir cabana lá no terreno, né? A gente morava numa casa que tinha um terreno amplo, tinha o terreno do vizinho, que era um matagal danado, aí a gente ia no matagal, a gente cortava as varas para fazer as forquilhas, né, planejar todo o telhado, pegar a palha certa para construir, ficava tudo lindo, bonitinho, né, casinha de boneca, casinha de criança. Mas aquilo não era um local propício para se morar, mas era exatamente isso que eles tinham lá no deserto. Talvez algo, às vezes, um pouco melhor, usando peles e tecidos, né? Mas ainda assim era algo muito frágil. Se chovia, molhava. Não, mas eles não tinham esse problema, porque adiante deles sempre tinha uma coluna de fogo, né, para protegê-los da escuridão, e em cima deles tinha a coluna, as nuvens, né, para protegê-los do sol, até mesmo da própria chuva. Então, quando Deus institui essa festa, olha, lembra que eu sou aquele que provê vocês de tudo, ainda que vocês sejam extremamente fracos, frágeis e pequenos. Eu sou do lado de vocês. Esse era o objetivo principal dessa festa. Junto com isso, existia algo mais, que eram as ofertas que eram dadas a Deus, por conta deles reconhecerem que Deus era o Deus da provisão deles. Então, na festa de tabernáculos, todos subiam a Jerusalém para adorar a Deus, e eles realmente ficavam nas ruas lá de Jerusalém, eles montavam suas cabanas, saíam de suas casas lá onde eles estavam, e eles iam morar em cabanas. Ainda que eles morassem dentro de Jerusalém, em casas edificadas, eles iam para as cabanas, eles construíam, e ficava uma festa, porque nessa história, até aqueles que não tinham nada preparado, que não tinham cabanas, que eram moradores de rua, que eram peregrinos vamos dizer, de outros estados, gentios, eles eram convidados a habitar nessas cabanas durante aquela festa, né, que tinha um prazo de 8 dias. Então, eles habitavam ali, e isso era bacana. Primeiro, porque motivava, né, a questão da divisão no sentido de, não é nem divisão, compartilhamento. Então, o que eu tenho, eu compartilho com você, meu irmão, ainda que não fossem irmãos. Então, Deus institui isso para extrair do homem, evidenciar do homem o que há de melhor, tanto a adoração a Deus, quanto a capacidade de viver em comunhão com outros seres humanos. Bacana? Bacana. Então, eles sempre faziam isso, e aí eles sacrificavam ao Senhor no templo em Jerusalém. O que acontece no decorrer da história é o seguinte, que os judeus, a gente sabe, que eles acham muito pouco fazer o que Deus manda, eles acrescentam ainda mais aos mandamentos de Deus. Eles inventaram duas coisinhas. Uma foi justamente eles fazerem um cortejo nas ruas de Jerusalém, irem até o tanque de Siloé, pegarem água do tanque de Siloé, levarem para o altar do sacrifício no templo, para ali poderem derramar aquela água sobre o altar. Isso não foi instituído por Deus. E na cabeça deles, isso existem duas explicações para eles defenderem esse ritual. Primeiro, o fato de lembrarem a provisão de água quando Moisés fere a rocha e sai água em abundância, tá?
E outra situação, qual é mesmo, pessoal? As próprias chuvas abundantes para que houvesse a colheita, porque a festa de tabernáculos também era uma festa de gratidão a Deus pela colheita que eles estavam tendo naquele momento. Então, quando eles subiam a Jerusalém, eles pegavam as primícias, o dízimo, pegavam as primícias da colheita e ofereciam no templo. Parte daquilo era para a própria alimentação dos levitas e parte daquilo ia ser sacrificado mesmo, né? Queimado para Deus. Entendendo isso, a gente vai compreender melhor o verso que Jesus fala: aquele que tem sede, vem até mim. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Provavelmente, Jesus fala isso nesse momento em que está havendo o derramamento das águas do tanque de Siloé sobre o altar. Quando eles estavam lembrando da rocha ferida, Jesus fala: olha, se você tiver necessidade, eu sou a rocha. Venha até mim e beba. Quando Jesus faz isso, já falei várias vezes aqui, a intenção dele é sempre afrontar ou fazer pensar, abrir o entendimento dos fariseus, já que esses eram os que comandavam o povo, né, que doutrinava o povo, que governava o povo judeu. Então, se ele fizesse com que os judeus, né, os fariseus, né, aquela elite, o sinédrio, tivesse um outro tipo de pensamento, então isso ia acabar respingando no povo, e todo aquele povo ia ser, né, ia ter os olhos abertos, a mente aberta. Então, ele sempre provoca os fariseus. A intenção é, né, quando a gente provoca alguém, faz uma pergunta provocativa, que a gente quer levar aquela pessoa a pensar. Vamos adiante no texto. Né? Então, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nesse momento, pessoal, Jesus ele está citando literalmente uma determinada passagem que nós vamos abrir, porque eu acho extremamente interessante. Isaías, versículo, ou melhor, capítulo 55, no verso 1. Todo mundo já achou? Muito bem, Adriana, muito bem. Espera aí que eu ainda não achei, não. Isaías quanto? 55. 55. Agora todo mundo já achou, né? E aí ele fala assim, Isaías, falando: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jesus está fazendo uma correlação justamente com esse texto. Quando ele fala dos antigos, quando ele cita as escrituras, ele está citando os antigos profetas, tudo que foi escrito anteriormente, né? E ele faz isso por quê? Porque ele não está pregando para gentio, ele está pregando para judeu. Então, o judeu vai entender muito bem. E quando ele fala isso, está abrindo a mente de judeus. Está abrindo. Ainda que os fariseus não estejam se sentindo provocados, apenas afrontados, mas os demais judeus, pelo menos muitos deles, já estão tendo a mente aberta, tá certo? Então, eles vão e lembram dessa passagem aqui. Ia acontecer esse momento, ia acontecer essa situação, onde o próprio Deus fala: olha, venha, você está com sede? Vem até mim, eu sou capaz de saciar você. E te digo mais, não precisa de dinheiro. Eu só preciso que você devote a sua alma para mim, a sua adoração para mim. Isso vai ser o suficiente. Volta aí para o nosso João,
E aí a gente vai ter o seguinte. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que na sua versão, com certeza, está aí com letra maiúscula, e se está com letra maiúscula, não é o Espírito de qualquer ser humano, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber todo mundo? Não, os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a gente vai entender, através dessa explicação que João insere na narrativa, a gente vai entender que o Espírito Santo, ele tem um objetivo. E o objetivo dele, nesse momento, concorreria com o objetivo do Senhor Jesus. Então, é um tempo para cada. Depois que o Senhor Jesus vai e cumpre o que ele tem de cumprir, então vai vir no futuro a ausência do Senhor Jesus e alguém vai ter que preencher essa lacuna, tanto nos corações dos seus discípulos, como também na vida de todos aqueles que creem. Então, esse não é o momento do Espírito Santo. Ainda que, em várias partes do Antigo Testamento, a gente venha ver o Espírito Santo agindo, mas não sendo derramado com essa abundância, com essa efusão, né, que a gente vai ver depois da morte do Senhor Jesus e ascensão dele. Não é nem depois da morte, é depois da ascensão, porque o Senhor Jesus, depois que ele sobe, é que envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Acho interessante a gente dar uma olhadinha em algumas passagens. Abra aí em 1 Samuel, no capítulo 16. Vamos lá, pessoal, bom de Bíblia aí, rapidinho. 1 Samuel, já abriu, Adriana? Já? Muito bem. Capítulo 16, Adriana? Você tá fera, viu, velho? No verso 13. Olha que legal. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Ele está falando da unção de Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, houve um determinado indivíduo lá no passado que foi apoderado, apossado, né, pelo Espírito Santo. Teve mais. Vamos aí para Juízes. Juízes é antes. No capítulo 6. Vira 2 folhinhas aí. Capítulo 6, no verso 34. Já achou, Adriana? Ou se a Adriana não achou, ninguém achou ainda. Tá, versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta e os abiesritas se ajuntaram após ele. Olha aqui um outro indivíduo, antes mesmo de Davi, já recebendo o Espírito Santo, recebendo para ser morada eterna. Não, nesse momento aqui, fala só que ele se apossou nesse momento, diferente de Davi, que fala que a partir daquele momento, o Espírito Santo se apossou de Davi, de forma que até o coração de Davi era segundo o coração de Deus. O Espírito Santo tem que estar fazendo esse trabalho. Aqui, nesse momento, com Gideão, foi uma ocasião onde Gideão precisava de uma coragem a mais, precisava de uma força a mais, de uma inteligência a mais, de uma sabedoria a mais, para executar um determinado papel, uma determinada missão. Aí, ainda em Juízes, pula 2 folhinhas para frente, vai para o capítulo 11. No verso 29, a gente vai ter o seguinte: então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité,
E atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Então, ele precisou de uma força extra, de uma sabedoria, de um entendimento, de uma estratégia. Quem deu tudo isso? O Espírito Santo para uma determinada missão. Pula 2 folhinhas para frente. E aí a gente vai ver no capítulo 13, no verso 25, o último versinho aí, o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E esse rapazinho aqui é o Sansão. Mais interessante, versículo 6 do capítulo 14, pula aí mais uma folhinha, aí a gente vai ver o seguinte: então, o Espírito do Senhor se apossou dele. De quem? Sansão. Tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, são situações, e a gente pode citar mais um monte, tá? Juízes é interessante que num livro só ele já mostra pelo menos 3 pessoas diferentes que o Espírito Santo se apossou. Então, existia o Espírito Santo no passado? Oh, claro, desde sempre existe o Espírito Santo. Agora, o papel do Espírito Santo era tão explícito e tão intenso como nos nossos dias atuais? Não, não era. Você vê que era uma coisa pontual em determinados momentos, certo? A gente vai ter Ezequiel falando disso, que o Espírito Santo se apossou dele também, enfim, outros profetas também. Mas a promessa que já existia no Antigo Testamento, e que vocês devem lembrar muito bem agora nesse momento, do derramamento abundante do Espírito, foi predita por Joel. Manda aí para frente, vamos abrir o livro de Joel. Esse aí vai dar trabalho, vai levar uns 10 minutos para vocês acharem, que é um livro pequeno lá no meio de tudo. Você já achou, Maiana? Você está fazendo bico aí, mas você já achou? Já achou nada? Deixa de ser cara de pau. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Leia aí. Estou vendo, tá bonito. Você está de parabéns. No verso 28, olha o que a gente vai ter. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que acontecia esporadicamente no passado, Joel está dizendo que vai acontecer de forma efusiva, né, de uma forma abundante sobre toda a carne. Necessariamente não vai haver distinção ou acepção de pessoas, desde que a pessoa creia no Senhor Jesus. É uma condição. A pessoa crê no Senhor Jesus, ok? Então, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos ou vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e por aí vai. Mas, vamos ver quem lembra aí, quem está ligado na Bíblia, quando de fato isso acontece, o derramamento do Espírito Santo já com essa abundância. Quem lembra onde está escrito? Atos 2. Atos 2, muito bem, abre aí, Atos 2. Depois de João. Atos 2, no verso 1, a gente já vai ter o seguinte. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, interessante que era também uma outra, né, festa que o Senhor instituiu, uma das 3 festas que o próprio Deus instituiu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme
o Espírito lhes concedia que falassem. Dons não têm a ver com suas capacidades naturais. Dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito Santo. E venhamos e convenhamos, essas línguas aqui, que estão citadas em Atos 2, não são a língua dos anjos, como normalmente a gente vê as pessoas falando nas igrejas, né? E até numa busca do Espírito Santo, ou em alguma outra situação qualquer. Essas línguas aqui, de fato, eram línguas estrangeiras, né? Então, eu sou brasileira, falo português, e de uma hora para outra, olha, eu falando russo, sem nunca ter estudado aquilo. Por quê? Porque era necessário que eles tivessem essa difusão de línguas para que eles pudessem pregar o evangelho a toda criatura. Jesus sobe para os céus, mas ele deixa um mandamento: ide até os confins da terra e prega o evangelho. Como eles iam fazer isso, se eles sabiam muito pouco? Eles viviam aquele redutinho, né, aquele buraquinho de Jerusalém, aquela coisinha, quando tinha um mundo em expansão, de muitas línguas. Vamos lá, eles ainda falavam hebraico e falavam grego, né, porque ali existe uma forte influência ainda helênica, uma influência da cultura grega, né? Mas todas as outras línguas que existiam. Então, era necessário que eles aprendessem outras línguas com muita facilidade. E esse dom aqui é o próprio Espírito Santo dando, tá bom? Isso aqui não é línguas dos anjos. Volta para João. E aí a gente vai continuar aqui. Então, até que o Senhor Jesus fosse glorificado, o Espírito não havia sido derramado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Está escrito o profeta. Bom, então está muito bem definido de que profeta eles estão falando. Não estão falando de qualquer pessoa. Eles estão falando de alguém que havia sido predito há tempos atrás. E a gente vai ver isso. Vamos ver isso em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18. Já abriu, Maiana? Tudo bem, Maiana, você tá craque. Já abriu, Adriana? Capítulo 18, no verso 14, pessoal, a gente vai ter o seguinte: porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, esses adivinhadores, prognosticadores, seriam aquelas pessoas hoje que lê a mão, né, que você vai se consultar para saber do seu passado, futuro, presente, tá certo? Então, bom, Deus não aprovava esse tipo de comportamento. Não era para você crer em entidades, era para você crer só em Deus. E aí, o que Deus fala? O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Como eu quem? Moisés. Quem está falando essas palavras ao povo é Moisés. E a gente vai ver, muitas vezes aqui, a gente já viu, até aqui, muitas vezes, João fazendo uma correlação muito íntima entre Jesus e Moisés. Jesus como libertador, Jesus como salvador, entendeu? Jesus como Moisés. Muitas vezes a gente já viu, já comentou isso aqui, tá? Então, Moisés, ele está falando o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, ou seja, né, no meio de seus irmãos, vai ser um judeu, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca.
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, tudo que Jesus está falando vem de Deus, ele já disse isso. Eu não falo de mim mesmo, mas daquele que me enviou, falo por meio daquele que me enviou, falo segundo aquele que me enviou. E nesse momento aqui, o que está acontecendo, não sei se vocês lembram, houve uma situação onde todo o povo se colocou lá ao pé do Horebe, e Deus falou com o povo, Deus falou com todo mundo, só que ele falou como voz de trovão, e aquele povo temeu, e falou, Moisés, olha, que ele não fala mais com a gente, não. Ele fala só com você, e aí você depois fala para a gente, porque a gente temeu ao Deus de Israel. Então, é isso que ele está sendo dito aqui. Então, tudo bem, eu vou enviar um profeta no meio de vocês, que vai sair do meio de vocês, e que vai falar como Moisés. Eu vou falar através dele e vocês têm que ouvir. Obrigatoriamente, vocês têm que ouvir e obedecer. Por quê? Porque ele vai falar o que eu quero que vocês falem, ouçam. Então, volta aí para João. Certo? Então, eles reconhecem, né? Este é verdadeiramente o profeta, aquele que fala aquilo que nós queremos ouvir, mas que a gente não quer ouvir diretamente de Deus, porque, bom, Deus é muito brabo e fala de uma forma muito firme, eu não tenho estrutura para ouvi-lo, então, diretamente assim. Então, manda um servo teu, que fica mais fácil, homem como eu. E, enfim, vem Jesus Cristo como homem, né? Outros diziam, versículo 41, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Então, o que Jesus estava fazendo já estava convencendo muita gente. A gente já viu no capítulo 6, eles sendo convencidos de que Jesus era o Messias por causa dos milagres que ele fazia. Aqui, eles estão reconhecendo Jesus como Messias, como o profeta, por causa das palavras que ele falava, que trazia a essas pessoas sempre a lembrança da própria palavra que eles tinham conhecimento, como também uma esperança de vida, uma expectativa de algo a mais, de que, olha, eu estou com sede, eu estou com problema, mas se eu for a Jesus, eu vou saciar minha sede, eu vou ter a solução do meu problema, né? E sendo que, antes disso, ele já falou de salvação da alma, então eu posso ter vida eterna se eu comer do pão da vida, que são as palavras que esse homem está me dando. Você quer uma expectativa, uma esperança, uma promessa maior do que a vida eterna ao lado de Deus? Não existe, né, pessoal? Então, eles agora começam a pensar, coisa que a gente já viu antes, né? Bom, tudo bem, se ele é o Cristo, não bate com a Escritura. Lembra que a gente leu lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2? Esse homem, esse Messias, ele tem que vir de Belém. Só que Belém não é na Galileia, Belém é aqui, do ladinho de Jerusalém, aqui na Judéia. Então, tem alguma coisa aí que não está batendo bem. Então, começou a haver aquela divisão entre eles, mas estavam todos muito impressionados com o que Jesus falava e a autoridade com que Jesus falava. Versículo 42. Porventura, ou melhor, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E lembra que a gente cogitou por que não puseram as mãos no Senhor Jesus? Porque ele se esquivava ou porque, de fato, eles estavam tão tomados de temor do que eles estavam ouvindo, que eles respeitaram Jesus, de modo que eles não queriam afrontar o Senhor Jesus. Vamos lembrar, a guarda que está aqui pronta para prender o Senhor Jesus não é, de fato, soldados preparados, armados para a guerra. Não, são levitas que estão lá com a responsabilidade de manter a casa em ordem, mal comparando os obreiros de hoje, né? A gente pode chegar lá, tá vendo um membro perturbando, vai lá chegar com jeitinho, vai tentar ajudar, se não, vai pegar e, ó, por favor, se conduza para fora do salão. Temos essa autoridade.
mas necessariamente a gente não tem arma, não tem violência para chegar junto de ninguém e agir com truculência. Então, esses homens aqui não tinham esse preparo, são levitas, e esses levitas estavam impactados com a mensagem do Senhor Jesus nesse momento. Voltaram, versículo 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Já haviam dado a ordem, prenda esse homem. Os soldados, mentira, soldados não, né? Essa guarda, eles não são soldados na verdade. Essa guarda se dirigiu para Jesus, mas eles simplesmente não conseguiram. Eles foram, na minha concepção, tomados de fato de temor, nesse momento. Tem hora que Jesus foge, pessoal, tem hora que Jesus se mistura na multidão e dá o gás. Mas nesse momento aqui, eu penso que eles foram tomados de temor, porque não mostra aqui que Jesus foi embora, né? Pelo contrário. Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Estamos impressionados. Ninguém falou como ele, ninguém falou as palavras que ele falava, ninguém nos deu tanta esperança, tanta paz de espírito, com palavras como esse homem, em poucos minutos, poucas horas, né, ele está transformando a nossa mente, o nosso modo de enxergar a Deus. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Então, já não basta a população estar sendo enganada, vocês também, porque vocês não são o povo, né? Vocês são levitas, por favor. Logo vocês vão se dar por vencidos com essa conversa mole desse rapaz? Porventura, creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Né? Ele aqui está falando do Sinédrio. Lembra a comparação que eu fiz a respeito do STF nosso e o Sinédrio aqui? Pois bem, alguns do Sinédrio, alguém creu nele também? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Essa gentalha aí, né, esses pobres, a multidão ignorante, não entendem nada, não conhecem nada da palavra de Deus, esse pessoal aí é amaldiçoado. Não devemos levá-los em consideração. Isso mostra a falta de amor, né? Falta de empatia, um termo bem atual, né? A falta de empatia dos fariseus com o povo. Estavam nem aí para a situação do povo, nem a situação espiritual, nem a situação material do povo. Nicodemos, um deles, fazia parte do Sinédrio, que antes fora ter com Jesus, e a gente sabe dessa história lá no passado, que ele se escondeu, foi de noite e foi ter com Jesus, e Jesus falou sobre o novo nascimento com Nicodemos. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então, ele está jogando panos quentes, ele está dando uma amenizada na situação e tentando fazer com que esses fariseus, que são ainda perseguidores, tentando fazer com que esses fariseus, eles deem a si mesmos, ao menos, a oportunidade de ouvir e tentar compreender o que Jesus está falando, para então julgar de uma forma imparcial. Né? E do jeito que eles estavam aqui, eles estavam julgando premeditadamente. Por quê? Porque o que Jesus estava falando estava afrontando eles, né, pessoal? Quando nós somos afrontados, a primeira coisa que a gente faz é rejeitar aquela palavra. Eu chego e viro para você, você é orgulhosa. Você vai dizer, não, não sou não. Por quê? Porque isso te machuca, te afronta. Aí você, se for uma melequinha de humildade ainda em você, talvez você ao longo do dia venha processar isso. Poxa, será que eu sou orgulhosa? Por que ela falou isso de mim?
Mas, em princípio, ninguém aceita exortação, ninguém aceita disciplina, ninguém aceita, muito menos os fariseus. Tá? Então, tudo que Jesus falava mostrava que eles estavam indo por um caminho errado. Poxa, vocês têm tanto entendimento e vocês não conseguem dar um a tempo. Vocês têm tanto entendimento, mas estão tão longe de Deus. Vocês têm conhecimento da palavra, da letra, mas estão mortos e afastados do Deus vivo, do Criador. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, existia na cabecinha deles o entendimento que da Galileia não vai ser suscitado profeta. Se vai vir profeta, vai vir ali, Jerusalém, é da Judéia, no mínimo da Judéia, tem que ser dali, e não de outros lugares. Por quê? Porque ali, Jerusalém, é o centro de tudo, tá? E o que eles acabam deixando passar batido é que, sim, existiram profetas que vieram da Galileia, tá? E eu pesquisei para ver se, de fato, isso procedia ou não procedia, e a gente tem pelo menos dois que eu ouvi de três, mas um deles eu não acredito não, porque fala que era de Gileade, e Gileade não é na Galileia, até onde eu sei, Gileade é outro canto, se eu não me engano é na Pérea. Mas a gente vai ter o Jonas, profeta Jonas, que ele morava pertinho de Nazaré, Nazaré na Galileia, e vai ter também Naum, que morava também numa cidade lá próxima, cidade chamada Elcos ou Elcese. Não existe uma união de pensamento a respeito disso, né, dessas cidades, mas sim acredita-se que Naum era da Galileia. Bom, então a gente já vai ter pelo menos dois profetas que vieram da Galileia, ainda que, de fato e de verdade, Jesus não está vindo da Galileia. Jesus ele veio de Belém, tá? Só que eles não têm essa consciência no momento, que logo quando ele nasce, ele vai e foge, né? O pai dele leva ele, vão para o Egito, passa um tempo lá. Então, essa turma não tem esse entendimento. Verso 53, e cada um foi para a sua casa. E, obviamente, Jesus não foi preso nesse dia. Por quê? Porque não era chegada a hora, né? Ok, pessoal? Então, é isso aí que temos para hoje. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Teve um entendimento a mais? Fala aí, Maiana. Compartilhe. No capítulo 37, quando ele fala que se levantou Jesus no último dia da festa e fez essa proposta, né? Esse último dia da festa, para muitos, foi o último dia de vida. Então, foi a última oportunidade que que alguns tiveram ali para se voltar para Deus, para receber de fato a graça. Então, nem que seja no último momento, a pessoa tem aquela oportunidade de se salvar, aquela oportunidade de conhecer a Deus. Precisou servir a vida toda a Deus? Não. Mas no último momento, Deus dá essa oportunidade. Quantos e quantos testemunhos a gente não vê aí dos próprios demônios falando que lutou o tempo todo para levar a vida da pessoa e no último momento aquela pessoa foi salva. O problema é que ninguém sabe quando vai ser o seu último momento. Não dá para confiar nisso. E questionar o poder do Senhor Jesus por parte desses fariseus. Conhecer o presente de Jesus não significa que eles conheciam toda a vida de Jesus para trás. Sabia de Jesus até aqui, o que sabia era o suficiente para não duvidar dele, porque todos reconheciam que ele era diferenciado, que as palavras dele ninguém já tinha dito. É aquele caso da pessoa não aceitar que ela está errada.
eu vou defender a minha arrogância, meu ponto de vista até a morte, mas eu não aceito a mudança. Então, não vai ter desculpa, porque essas pessoas aqui, entre eles, discutiam, uns diziam que era isso, diziam que era aquilo, por quê? Porque via a diferença. Dava para ver a comparação entre o Senhor Jesus e os que dominavam a lei não, a lei, de todo caso, a lei de Deus naquele momento. Quando a senhora falou de Moisés lá, aquele povo queria ouvir a voz de Deus, não porque queria ouvir a voz de Deus, mas porque eles duvidavam que Moisés falava com Deus. Então, eles pediram para falar com Deus, e quando ouviu a voz de Deus, ficaram com medo, não era o que eles queriam. E Deus ainda foi benevolente, que disse que ia mandar o profeta. Ninguém sabe o peso que o outro paga para estar ali servindo a Deus, o preço que a gente dá para estar ali, ó, falando de salvação, falando de vida. Eles acham que é um simples momento, que não custa nada, mas custa. Muitas vezes a gente é agredido com palavras e brincar até, algumas pessoas até fisicamente, mas mesmo assim a gente está ali dando nossa cara para bater por amor. E é essa fonte de água viva que o Senhor Jesus fala, é você se desprender de você, não se importar tanto com o seu eu, para ir ali salvar. Quantas vezes você é xingado, você é humilhado, mas você quer passar a vida que você tem, porque é impossível uma pessoa que recebeu o Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo, não querer salvar, não querer perdoar, por mais que naquele momento que você está sendo agredido ali, sua carne grita e dá vontade de ir em cima, você respira e pensa, poxa, Deus teve misericórdia de mim. Um dia eu fiz isso com alguém, e mesmo assim você quer continuar ali, você continua e você quer salvar, porque essa fonte te dá isso. É como ele falou para a mulher samaritana, que se ela soubesse quem era que estava pedindo água, ia ser ela que ia querer tomar da água dele, porque essa água faz isso, transforma a gente. A gente pensa no ser humano como se fosse nós próprios, e dá aquilo que a gente recebeu, porque cada um só dá o que tem. Perfeito, muito bem colocado aí, Maia. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Ninguém? Fala aí, Cristiane. Ao longo da gente lendo aqui, é muito interessante que me chama a atenção a forma como eles viam, né? A importância para eles não era o Senhor Jesus estar ali pregando, o Messias está de volta, está ali com eles. Eles levavam mais em consideração quem era e de onde vinha. Aí eles iriam dar mais valor, né? Talvez Jesus, você vê como Deus ele faz as coisas perfeito, né? E se Jesus viesse de onde eles queriam, ele ia ser aceito com mais facilidade, ele ia ser ouvido, ele ia ser louvado, iam ouvir, dar valor à pessoa do Senhor Jesus. Porém, como ele veio de um outro lado, que seria o quê? O lado humilde, o lado simples, que não tinha nome, não tinha família de nome, né? Então, para eles não tinha valor. Isso não muda nos dias de hoje também, né? Você vê que a nossa igreja mesmo, muitas pessoas têm como igreja de povo humilde, né? Povo pobre, e não sabe que o poder de Deus está ali, não sabe que o Espírito Santo é quem guia e quem dá direção, e cumpre o que está escrito na Bíblia, que o Senhor Jesus veio para quem realmente é necessitado, pobre de espírito, pessoas sofridas, e é esse povo que ele acolhe, né? Então, é esse povo pelo qual está ali. E as pessoas que acham que têm alguma coisa, ou que são alguma coisa por ter nome ou bens, desprezam, né? Os fariseus, eles foram extremamente arrogantes quando eles se referiram às pessoas, né, ao povo, né, essa multidão ignorante, e ainda amaldiçoou esse povo, né? É um povo maldito. Maldito por quê? Porque finalmente eles estão recebendo alimento, estão se alimentando, né? Eles realmente são muito ignorantes, espiritualmente falando.
Abra aí em Daniel, no capítulo 9. Mais um sinal de que aquele que estava falando com eles era o profeta, era o Messias tão esperado. Existem ao longo da Bíblia inúmeros sinais, pessoal, mas eu achei esse daqui legal. A gente já estudou o livro de Daniel. E esse daqui é um sinal extremamente preciso. Antes do Senhor Jesus, e sempre dentro de Israel, existiram os falsos profetas. Chegava dizendo, eu sou o eleito de Deus, eu sou o profeta de Deus. Chegava e, enfim, tentavam se colocar como tal. Bom, se não for enviado por Deus, obviamente que essas pessoas vão ser eliminadas, elas não vão ser ouvidas, não vão ser levadas a sério, e às vezes elas mesmas, né, se excluem daquilo que elas acreditavam que era, né? Então, não, eu sou o Messias, e aí depois percebe que não é porcaria nenhuma e simplesmente desaparece, cai fora no mundo e ponto. Então, aqui em Daniel ele vai receber uma profecia e ele vai dizer, né, como quando que o Messias vai aparecer. Então, capítulo 9, no verso 25. A gente vai ter aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Lembram quando é que isso acontece, pessoal? Quando é que sai a ordem para edificar e restaurar Jerusalém? Quem lembra aí? Ninguém? Eu fico às vezes, fico nervosa às vezes. Fala aí, Martiane. Esdras. Esqueceu, só Deus. Naquela época lá com Oséias, com Esdras, entendeu? Com eu o falei próprio... Esdras. Esdras que você falou, pronto, eu entendi. E você fala, eu esqueci. Esdras, exatamente. Tá? Naquela época, com esses profetas menores, tá certo? Vai acontecer de ser dada a ordem, vai lá e restaura Jerusalém, que é quando termina o cativeiro babilônico. E aí, Daniel dá a pista, Daniel não, né? Ele recebe e ele vai transmitir. Qual é a pista? Desde a saída da ordem, então, desde o tempo de Esdras, começa a contar a partir daquele período, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, 62 semanas, 60. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e a gente sabe que eles reedificaram o muro com a espada na mão, porque eles foram afrontados, teve guerra, levantaram o templo, tudo sempre em conflito, e haveriam exatamente 7 semanas e 62, 69 semanas, a partir daquele tempo, até chegar ao Senhor Jesus, sendo que essas semanas não eram 7 dias literais, tá bom? Se eu não me engano, essas semanas eram de 70 anos. Cada semana equivaleria a 70 anos. Então, esse período de tempo, eles já conheciam, os fariseus já conheciam. E bate certinho quando o Senhor Jesus se apresenta, tá? E ele começa o ministério dele. Então, os judeus, eles têm todas essas compreensões, pessoal. A gente não, mas eles tinham tudo. Então, os fariseus em particular, que eles eram os dominadores da lei, era só juntar as pedrinhas. Mas os caras são o quê? Orgulhosos. E quando Jesus confronta eles, fica difícil de eles aceitarem Jesus. Pelo contrário. Aí eles vão ficar com raiva, né, vão perseguir. Quando você exorta alguém, quando você disciplina alguém, e a pessoa não aceita a disciplina, a pessoa não gosta, o que é que ela faz? Ela te persegue, ela te rejeita, não fala mais com você, te bloqueia no celular, bloqueia você nas redes sociais, né? E por aí vai. Ou então te trata com, como é que a gente fala?
indiferença. Indiferença. Não te bloqueia. Mas quando passa por você, bom dia. E olha quando dá bom dia. Por quê? Porque você... É por aí. Não olha nos olhos, realmente. Né? Por quê? Porque você tentou ajudar, mas a pessoa... coraçãozinho duro dela não aceita. Entendeu? Coraçãozinho duro não aceita. Ok, mais alguém? Mais algum comentário? Ninguém? Nada. Dona Cida, a senhora devia falar mais vezes, Dona Cida. Entendeu? A sua sabedoria é muito importante para nós. Fale alguma coisinha, fale. Fale e vamos encerrar. Depois a senhora, ninguém fala mais nada. Não, dona Cristiane já falou o que eu ia falar. Não, não venha com esse H, não. Venha com esse H, não. Vendo? Vamos mudar o disco. Faz um tempão que a galera não está usando mais esse recurso. Então, vamos mudar o disco? Mas eu ia falar isso aí, dona Lília. Só Deus, viu? Eu ia falar isso. Tá bom, então, pessoal. Então, vamos fazer aqui um encerramento. Quem é que vai orar hoje? Oh, foi tão linda a palavra, foi tão gostoso, tão em paz. Não deixem terminar isso em confusão, não. Quem vai orar hoje? Pela misericórdia. Eu já vou ficar aqui em concentração. Quem quiser orar, por favor, abre o áudio aí e começa, tá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno e amado Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor vem para nos ensinar, para nos dar o entendimento da tua palavra, até para que nós possamos passar adiante, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está nos dando essa direção para a gente ter a palavra certa para dar às pessoas que estão precisando, meu Deus. Até mesmo pessoas do nosso meio, pessoas da igreja, nossos irmãos em Cristo. Então, meu Pai, que a cada dia e a cada momento o Senhor abre os nossos olhos espirituais, nos dá o entendimento da Tua palavra, meu Pai, e nos usa, meu Deus. Usa cada uma de nós aqui, meu Pai, para que nós possamos cumprir o que o Senhor nos pediu, meu Pai. Abençoa cada uma desse grupo, da saúde, da força, renova as energias, que o Espírito Santo venha nos renovar a cada dia, venha nos dar força. Meu Pai, que o Senhor abençoe os nossos familiares, que o Senhor abençoe aqueles que não puderam estar hoje, meu Pai, que venha dar vitória a cada um, meu Pai, que o Senhor venha repreender o mal, venha curar o enfermo, venha dar prosperidade, que o Senhor venha fazer o milagre acontecer ainda esse ano na vida de cada um de nós, meu Pai, que aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, que o Senhor venha batizar, que o Senhor venha renovar, que o milagre na vida de cada uma de nós venha acontecer, meu Pai, e que o Senhor possa nos usar, Senhor Jesus. Eis-me aqui, cada uma de nós tem isso no coração. Então nos usa, meu Pai, nos capacita e nos usa porque nós somos tuas servas, meu Pai. Nós somos serva do Senhor. E nós te agradecemos, meu Pai, de coração, por esse privilégio, Senhor. Meu Pai, obrigada, e obrigada por esse momento, nós te agradecemos, porque tudo isso aqui, meu Pai, é para honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, por hoje é só. A gente continua sábado, tá? E vamos começar o capítulo 8 de João.